Nesse vídeo nós vamos falar sobre mais chegadas do time feminino e também a preparação do Santos para a estreia no Campeonato Paulista. Bora! Oi, eu sou a Esté, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já vamos começar falando de Sereias da Vila, porque o Santos anunciou mais 3 reforços nesses últimos dias, né? O primeiro reforço é a meio-campista Larissa Vasconcelos, com passagem pelo Cruzeiro. Ela assinou aí com o Santos até o final de 2025. A Larissa, ela é uma meio-campista, eu vi alguns jogos dela, não muitos, só alguns, mas é uma jogadora de bastante qualidade. Eu acredito que ela chega para mudar esse meio-campo do Santos, né? A gente teve um meio-campo muito fraco, né? Tecnicamente, no ano passado, a gente tinha alguns probleminhas ali, a bola não chegava com uma certa qualidade no ataque. E o nosso campo, muitas vezes, o meio-campo do Santos no ano passado, né, muitas vezes não funcionava. Então, quem sabe a Larissa não pode chegar para mudar isso. Como eu disse, o contrato vai até o final de 2025, então é mais uma jogadora que vai ter 2 anos de contrato. Eu já havia falado para vocês em um vídeo como é importante esse planejamento, não só para essa temporada, mas já pensando na temporada seguinte, né? Então eu tô gostando de ver. Outra jogadora que o Santos anunciou também nesses últimos dias é a atacante Carol Lara. Ela foi o 6º reforço, né, anunciado pelo Santos, e ela chega também com um contrato de 2 anos. E a última jogadora anunciada pelo Santos até o momento da gravação desse vídeo é uma jogadora equatoriana. É a primeira jogadora equatoriana a vestir a camisa do Santos, né, ali no time feminino. Então, é uma jogadora que tá passando por um marco aí na história do time feminino do Santos, né? Ela atua como lateral e ponta esquerda, então ela joga na esquerda ali, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. E é a Nicole Sharkova. Ela tem 23 anos, é uma jogadora jovem, que como a gente pode ver também joga em mais de uma posição ali. Então ela vai agregar bastante o time do Santos, né? A gente precisa também de pensar em jogadoras jovens. É uma jogadora veloz, né? Jovem, veloz. É claro que precisa sempre pegar um pouco mais da experiência ali, mas no time a gente já tem algumas jogadoras experientes. Camila Martins, Ana Carla, Kathleen, que são jogadoras que renovaram ali com o Santos, né? E vão permanecer. Além de jogadoras também que chegaram nesses últimos dias aí. Então a gente vai ter uma mescla bem interessante da experiência e da jovialidade ali. Nossa preparação, como eu disse para vocês, já começou no time feminino, né? Já teve a reapresentação das meninas. Inclusive no Instagram das Sereias da Vila, o Santos já postou elas fazendo os exames médicos do início da pré-temporada e tudo mais. Então a gente já tá começando a ver as coisas acontecendo ali no time feminino do Santos, e isso me deixa um pouco feliz e um pouco mais tranquila, né? Porque até no final do ano passado, a única coisa que a gente via era saída, 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 saída. Eu falei, meu Deus do céu, desmanche total, não vai ficar ninguém e não vai chegar ninguém, porque anunciavam no time masculino, mas no feminino, enfim, ninguém falava nada. Eu fiquei muito preocupada. Mas agora a gente tá vendo essa jogadora chegando e muito provavelmente vai chegar mais algumas jogadoras aí, então vamos aguardar os próximos dias. Vamos falar agora do time masculino do Santos, porque antes da gente começar falando da preparação do Santos, né, para a estreia do Campeonato Paulista, vamos falar primeiro sobre o empréstimo do Rodrigo Fernandes ao New Old Boys, o time da Argentina, empréstimo até o final de 2024. O Rodrigo Fernandes é um jogador que eu gosto bastante, eu não vou mentir pra vocês. Em muitos vídeos vocês já me viram elogiando bastante ele, porque é um jogador que tem uma garra, né? Tem uma vontade ali que muitas vezes a gente sentia falta disso no Santos. E o Rodrigo Fernandes, ele sempre se entregava 100% em todos os jogos que ele disputou com a camisa do Santos. Só que se a gente for olhar pro elenco do Santos agora, no momento, naquela parte do campo que ele atua, meio campo ali, tá, enfim, repleto de jogador já. O Santos como fala, assinou a permanência de alguns jogadores ali do meio campo, né, Rincon, o próprio Alisson, que já tinha um contrato ali, e a gente viu muita gente chegando. Então, eu acredito que o Santos fez esse empréstimo justamente por esse motivo, mas é um jogador que, se tivesse ficado, eu tenho certeza que agregaria bastante o elenco. Eu sei que uma certa parcela da torcida não gosta dele, não gosta do futebol dele, mas eu particularmente gosto e, enfim, independente disso, ele foi emprestado ao União de Boys até o final de 2024. Agora a gente vai falar da preparação do Santos para a estreia no Campeonato Paulista, diante do Botafogo, né, na Arena Eurobike aqui em Ribeirão Preto. E vamos lá, eu tenho aqui uma matéria do Felipe Dias, né, do portal Meu Peixão,
e ele falou um pouquinho sobre o último treino do Santos. O Santos treinou ontem, né, a última vez, o Carille encerrou a preparação pro duelo contra o Botafogo amanhã, no sábado, né? Então, o jogo amanhã é às 6 horas, tá bom, gente? Tá bom, vamos lá. Olha, para o primeiro compromisso da temporada, o técnico Fábio Carille levará a campo apenas o goleiro João Paulo e o zagueiro Joaquim, do time que encerrou 2023 ali, do time titular de 2023, na verdade. Também da temporada 2023, iniciam entre os titulares o lateral Felipe Jonathan, recuperado de uma cirurgia no ligamento, né, do joelho dele, e o atacante Júlio Furti, que na época, no ano passado, no caso, era o reserva do Marcos Leonardo. Bom, esses são os jogadores do ano passado que vão iniciar, provavelmente, né, esse jogo diante do Botafogo. Os outros jogadores são jogadores que a gente contratou, né, nessa temporada. E o provável time é o time que iniciou a partida, o jogo treino, na verdade, contra o Oeste. Vocês estão lembrados desse time? Pois é. Então, olha, João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan, na linha de defesa ali. João Schmidt, Diego Pituca e Juliano no meio campo. E lá na frente, Pedrinho, Guilherme e Júlio Furti. Esse seria, como eu digo, essa seria a provável escalação do Santos para enfrentar o Botafogo ali, né? Algumas caras novas já, o time provável. Eu disse para vocês, né, no vídeo que eu falei sobre o jogo treino, que o time que o Carille tinha mandado a campo no início daquele jogo, muito provavelmente seria a base do Santos, né, para o campeonato, a base que ele já estava pensando ali para mandar a campo nos jogos do Santos oficiais mesmo. E a gente está vendo isso acontecer. É claro que algumas substituições ao longo dos jogos vão acontecendo, né, até porque para ele poder acertar o time em jogos que de fato estão valendo ali. Mas a gente vai ter algumas ausências que alguns desses jogadores, por exemplo, o Tomás Incon, que tá se recuperando ainda de lesão, né? Ele provavelmente vai voltar pro time como titular. Então a gente teria que ver aí no lugar de quem, né, ele seria titular. Porque a gente tem João Schmidt, Pituca e Juliano ali no meio campo. Ele vai entrar no lugar de quem? Mas o Rincon é o nosso capitão. O Rincon é um jogador que, assim, a gente precisa dele jogando, né? Ele foi um dos melhores jogadores na reta final da temporada passada. Mesmo com o Santos, às vezes, não jogando tão bem. Então, é um jogador importante, é um jogador que é titular. É titular. Falando que ele tá fazendo um trabalho de fortalecimento muscular e ele deve ser apenas opção no banco de reservas. Mas, assim, como a gente tem algumas opções no meio campo ali para a posição dele, eu realmente não colocaria ele agora nesse início de temporada, esperaria ele estar 100% mesmo, pra gente não perder ele em possíveis jogos decisivos do futuro, né? Porque aí a gente coloca ele agora, acaba piorando a situação, então deixa ele se recuperar 100% antes de colocar ele para jogo de novo. De qualquer forma, esse seria o provável time do Santos. Eu leio todos os comentários de vocês e quando eu falei sobre o jogo treino, eu vi que algumas pessoas, não só aqui no YouTube, mas também na página do Facebook e no meu perfil do Instagram, falaram sobre a questão do Felipe Jonathan, de não sentirem muita segurança no Felipe Jonathan ali. E, sinceramente, o Felipe Jonathan é um jogador que me agrada, né? Eu senti muita falta dele ano passado. Em alguns momentos ali, o Kevson ele foi muito bem na posição, só que conforme os jogos foram passando e a pressão do time foi aumentando, ele passou a sentir mais o jogo. O Dodô, quando retorna para o Santos, ele não retorna jogando aquele futebol maravilhoso que a gente viu na primeira passagem que ele teve pelo Santos. Tanto é que agora ele, enfim, não tá nem entre... Ele não fica, né, entre os jogadores que seriam aproveitados ou tentariam uma redução salarial para esse ano, por conta da baixa que ele teve no rendimento dele em campo. Então, entre os nomes que a gente tem, o Felipe Jonathan é um nome que me agrada. É um jogador que eu acho bastante esforçado e é um jogador que eu também acredito que tem uma certa técnica. Talvez não é todo jogo que ele vá jogar tudo que ele pode, mas quando ele pode jogar e quando ele joga bem, ele surpreende bastante. É um jogador que eu gosto e, como eu disse, eu senti uma certa falta dele na temporada passada. Coisa que eu gostaria de ver bastante nesse time do Santos, nessa temporada, são as ultrapassagens dos laterais, né? Eu converso muito sobre isso com meu pai e a gente tinha o time do Santos antigamente, a gente via essas ultrapassagens acontecendo, né? Com os laterais ali, indo até a linha de fundo para fazer os cruzamentos para a área. E não só esse tipo de jogada, mas também os meias
alternando sempre de um lado pro outro, flutuando ali no ataque. Faz tempo que a gente não vê isso. A gente tem visto times do Santos muito presos, muito cada um na sua ali. E quando sai, quando troca, faz uma alteração, a gente não consegue ver o time funcionando bem, né? Sempre acaba caindo bastante ali a qualidade naquele campo. Um jogador que falou que consegue fazer os dois lados tranquilamente é o Marcelinho, né? E eu tô bastante curiosa, no fim das contas, para saber como é que esse time do Santos de fato vai jogar. Como eu disse, a gente não conseguiu assistir o jogo treino, mas eu tô empolgada para esse jogo contra o Botafogo, porque eu acho que o torcedor vai ter uma resposta. Meu Deus! Só o primeiro jogo da temporada eu já tô falando de uma resposta. Mas é que eu acredito que vai ser um ano bem difícil pra gente, né? Assim, no sentido sentimental mesmo. Então, a gente já tem uma resposta logo no primeiro jogo de que as coisas podem de fato acontecer como a gente espera, vai ser bem interessante. Então eu tô muito empolgada para esse jogo e eu não vejo a hora de assistir. Lembrando que o jogo é amanhã às 6 horas da tarde, né? Vai acontecer em Ribeirão Preto. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Me conta o que vocês acharam das contratações das sereias, né? Dessas chegadas que a gente teve nesses últimos dias. E também o que vocês acharam desse provável Santos que vai a campo aí amanhã. Se você é novo por aqui ou se você já me acompanhou há algum tempo, mas ainda não é inscrito, aproveita esse momento para se inscrever. Um beijo para vocês e até a próxima. Tchau!